nome é Fernando Guerreiro, eu trabalho com a Golden Gate Global e é um prazer estar aqui para falar para vocês sobre imigração para os Estados Unidos. Bom, antes da gente começar, eu gostaria, né, de trazer um aviso que as informações apresentadas neste webinar têm caráter exclusivamente informativo e não constituem aconselhamento jurídico, fiscal ou de investimento, nem devem ser entendidas como uma recomendação de investimento individualizada. Tá ok? Bom, como eu disse, meu nome é Fernando Guerreiro, eu sou diretor de desenvolvimento de negócios para a América Latina da Golden Gate Global, que é uma empresa sediada na Califórnia. E esse webinar vai ser co-apresentado pela doutora Renata Duarte, que é uma advogada de imigração, que fica localizada aí nos Estados Unidos, como os advogados de imigração para assuntos americanos devem estar. E vou passar o microfone então para Renata, que vai começar a entregar a primeira parte do conteúdo do webinar. E no final a gente vai ter um tempinho para perguntas e respostas para vocês poderem digitar aqui no chat. Pode digitar durante a apresentação ou aguardar, né, para ver se a sua pergunta vai ser respondida e digitar no final, como preferirem. Tá ok? Então, Renata, o microfone é seu e podemos começar, por favor. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês do Golden Gate. Boa tarde a todos. Bom, eu começo dizendo que o programa do EB5, para quem não conhece, é um programa bastante complexo. Então, a gente vai tentar passar linhas gerais de como funciona o programa. E para caso você tenha alguma dúvida com relação ao seu caso específico, ou alguma coisa que não ficou bem entendida por você, você pode entrar em contato comigo depois ou com o Fernando para esclarecer suas dúvidas. A gente vai tratar aqui das linhas gerais. Eu começo dizendo que existe uma diferença entre o visto imigrante e o visto não imigrante. E as pessoas têm que entender isso porque o visto EB5 é um visto que imigrante que vai te dar um green card. Mas as pessoas perguntam, Renata, o que é o visto não imigrante? O visto não imigrante é o visto que normalmente a gente conhece como o visto de turista, o visto de estudante, é o visto que você precisa para vir aqui na Broadway assistir um show, para trazer seus filhos na Disney, para mandar o seu filho para fazer um intercâmbio de high school, ou até mesmo um visto E, que é conhecido pelos brasileiros que têm dupla cidadania. Esses vistos não dão direito ao green card. E o governo entende que depois de resumida a sua atividade, que você veio fazer com esse visto aqui, você vai embora dos Estados Unidos. Agora, o que é um visto imigrante? Um visto imigrante é um visto que vai te dar direito ao green card. Quais são os tipos mais comuns e conhecidos entre nós brasileiros? Tem o EB2, NW, EB1 e o EB5 é um deles. Esses vistos permanentes também podem ser conseguidos através de relações familiares. Se você tem um pai, um irmão ou um filho que é americano ou portador de green card. Bom, sabendo que o visto de imigrante leva ao Green Card, o que a gente precisa saber sobre o Green Card? O Green Card é um documento que você recebe depois de ter aplicado para o visto de imigrante e que te dá o direito de morar nos Estados Unidos indefinidamente. Contrapartida, quais são as obrigações de quem recebe o Green Card? Estabelecer laços contínuos com os Estados Unidos. O que isso quer dizer, Renato? Quer dizer que a pessoa vai viver nos Estados Unidos e eleger os Estados Unidos como a sua residência principal e declarar os seus impostos mundiais aqui nos Estados Unidos. Qual que é a diferença para a cidadania? A diferença para a cidadania é que na cidadania você pode votar aqui nos Estados Unidos e você vai ter um passaporte americano. Acho que é uma diferença importante, mas algumas pessoas, por vezes, resolvem não ter a cidadania americana e continuar renovando o seu green card indefinidamente. Não há limite para isso, tá? Para renovação do green card. Como dissemos, o EB5 é um programa que leva a pessoa ao green card. Ele foi criado em 1990 e foi reestruturado em 2020 pelo Congresso americano. Ele recebeu o apoio bipartidário, quer dizer, tanto os democratas quanto os republicanos votaram a favor dessa reestruturação do EB5. E, após essa reestruturação, o que houve? Proteções maiores para os investidores e uma dinâmica melhor para o desenvolvimento do programa de EB5. Quem são os beneficiários? Quem que pode buscar acesso ao EB5, ao Green Card, através do EB5? O investidor, o sua esposa, o seu esposo e os filhos solteiros menores de 21 anos. Qual que é o objetivo final? O Green Card, e para quem eleger,
o passaporte americano. Esse programa, ele foi reautorizado em 2022 para funcionar até 2027. O que quer dizer que você vai ter segurança jurídica de que a sua petição feita até setembro de 2026, ela vai ser processada sem nenhum tipo de problema. Quais são os requisitos fundamentais? O que eu preciso para investir no EB5? Você precisa comprovar a origem lícita de um investimento de US$ 800 mil para áreas de alto desemprego e 1,050 milhão para áreas que não são áreas consideradas de alto desemprego. E a criação de 10 empregos. A criação vai ser feita por cada investidor através do Regional Center. Aí o Fernando vai explicar para a gente melhor qual é o papel do Regional Center nessa criação de empregos. Uma outra Outro ponto importante para a pessoa que vai buscar esse investimento é entender que a legislação obriga de que na assinatura do investimento, na colocação desse dinheiro aqui nos Estados Unidos, esse capital estará a risco. Então, não há garantias de que o valor vai ser retornado, certo? Próximo ponto importante como que eu minimizo, Renata, esse risco de ter meu capital colocado nesse investimento aí nos Estados Unidos? Você vai procurar empresas renomadas, você vai perguntar para a pessoa, para a empresa onde você está investindo o seu dinheiro, qual que é o recorde que ela tem em pagar de volta esses investidores. Ele vai normalmente ter experiência em EB5, vai ter devolvido investimentos e já vai ter projetos concluídos e vários projetos em andamento. É sempre importante que você tire todas as suas dúvidas. O Regional Center e o advogado que você contratar, ele vai ter que te dar muita transparência com relação às taxas e todo o processo. E no caso do meu escritório de advocacia, você vai ter o contato direto comigo. Então, toda pergunta que você tiver, Renata, eu não entendi como que funciona, porque a gente não deve assinar nada sem ler, não é mesmo? Bom, com relação à origem dos fundos, eu expliquei que tem que ser uma origem lícita dos recursos, e deve haver o comprometimento do investimento. Quer dizer, no dia que você for peticionar, protocolar sua petição do EB5, o capital tem que estar aqui nos Estados Unidos. Que tipo de capital está autorizado a fazer parte desse investimento? Pode ser dinheiro, dinheiro que veio do seu salário, da venda de uma casa, de aluguéis, heranças, doações, empréstimos, refinanciamento de hipotecas. Eu tenho o caso de um cliente, por exemplo, que esse casal de tios moravam aqui nos Estados Unidos, já estavam envelhecendo e queriam a companhia de um familiar. E doaram esse valor para um sobrinho vir para os Estados Unidos e conseguir o green card e passar a cuidar dos tios e fazer companhia para os tios. Foi um processo muito bonito que a gente fez. Com relação aos prazos, Renata, quanto tempo que vai durar tudo isso? Bom, a aprovação dura em média 12 meses depois que você peticiona para as áreas rurais. Os projetos de alto desemprego, como eu disse, eles existem de duas formas: nas áreas rurais e em áreas que não são rurais. Nas áreas rurais, porque o governo americano quer ver o desenvolvimento dessas áreas, ele processa em menos tempo. Ele tem uma prioridade de processamento. Então, se você tem um caso de um filho que está perto de completar 21 anos, talvez seja o caso de você optar por um projeto numa área rural. O projeto que não está numa área rural, ele dura em média a parte inicial até você receber o seu green card condicional, 24 meses. Depois desse tempo, você recebe o seu green card condicional. O que é um green card condicional? É um green card que ele é válido por 2 anos e depois de 2 anos você aplica, demonstrando que você cumpriu com as exigências, que você gerou 10 empregos. Cada investidor, através do Regional Center, do centro regional, vai gerar 10 empregos. O que mais que é importante para que você saiba é que quando você faz essa petição, o investimento DB5, dentro dos Estados Unidos, você pode contar com ajuste de status. No ajuste de status, a pessoa pode também aplicar para a licença de trabalho e a autorização de viagem. E esse processo é mais rápido. Enquanto você espera o seu green card, você pode estar trabalhando e viajando. Entrando então no ajuste de status, que é uma pergunta muito recorrente dos nossos clientes brasileiros. Renata, como que funciona o ajuste de status? O ajuste de status é uma vantagem que foi trazida por aquela reestruturação que eu falei lá atrás de 2022.
o cliente que está aqui nos Estados Unidos, num visto não imigrante, ele pode aplicar para o EB5 e receber o Green Card. Enquanto ele espera o Green Card, ele pode aplicar para autorização de trabalho e para autorização de viagem. A autorização de viagem hoje está demorando cerca de 8 a 13 meses. E a autorização de trabalho, a partir de 3 meses, as pessoas já estão recebendo autorização de trabalho. O que que nós falamos sempre para os nossos clientes? É importante que você mantenha o seu status não imigrante durante esse processamento da petição inicial e do ajuste de status, para evitar que, por algum motivo lá no futuro, você tenha alguma dor de cabeça, tá? Mas, porque trabalhar sem autorização pode ser base para negação do ajuste de status. Então, a gente tem que ser bem conservador quando se fala de imigração americana e sempre estar em contato com o seu advogado, sempre fazer todas as perguntas que são necessárias caso haja alguma mudança de situação na sua vida ou na vida dos seus familiares. Uma outra pergunta recorrente é: quero trazer a minha família e meu filho tem 20 anos, o que que eu faço? Essa é uma coisa bem interessante, porque existe uma lei de proteção do status das crianças. Essa lei, ela congela a idade da criança na pendência enquanto esse processo todo é analisado, porque, como eu falei, demora 12 meses, em média, para os projetos rurais e 24 meses para os projetos que não são rurais. Então, em linhas gerais, essa lei, ela congela a idade da criança no momento que você protocola a sua petição inicial de EB5. Mas existem nuances com relação a essa situação em que você deve consultar o seu advogado. Google não vai resolver a sua situação. É uma situação complexa que deve ser analisada com especialistas. E o que que eu falo então? Em linhas gerais, você não deve esperar o seu filho estar com 19, 20 anos para entrar com o EB5 ou um outro processo que você queira, processo de petição de imigrante. O ideal é que com 17 anos você já comece a procurar um Regional Center, fale com um advogado e já tenha delineado uma estratégia para o seu filho que tem 17, 18 anos, para quando ele tiver 21 a gente não ter nenhum problema. Lembrando que para as áreas rurais esse processo é mais rápido. Quais são as vantagens para quem faz o EB5? Renato, por que que eu vou fazer o EB5 se eu posso fazer o EB2? Bom, para os brasileiros é uma vantagem fazer o EB5. Por quê? Primeiro, brasileiros e pessoas e outros aplicantes em geral. Por quê? Porque os critérios que vão ser utilizados pelo oficial que vai analisar a sua petição são critérios objetivos. Quais são? O investimento. Você mandou os seus 800 mil, você mandou o seu 1,50 milhão para cá e você gerou os 10 empregos. Ele não tem como devagar e tentar encontrar nada diferente do que é o critério. Então, não tem dúvida de como essa petição vai ser analisada se esses critérios tiverem sido cumpridos. Então, tem menor discricionariedade. Enquanto que num processo, por exemplo, de EB1, você tem que comprovar que você está no topo da sua carreira, os 10%. Você é realmente extraordinário. Você poderia ter ganhado um prêmio Nobel ou algo assim. E no EB2, você tem que demonstrar, através do seu projeto, que o seu objetivo de trabalho aqui nos Estados Unidos vai realmente beneficiar a economia americana. Então, normalmente não é um processo simples, porque depende de quem está interpretando a sua petição considerar que você está dentro, que você obedece aos critérios desses vistos ou não. Além do mais, é uma solução para os filhos que estão envelhecendo e você está ansioso, o seu filho está com 19, 20 anos e não sabe como vai conseguir essa residência permanente aqui nos Estados Unidos. Outra diferença importante e vantagem do EB5 nesse caso, contra o EB2, que é aquele visto para o brasileiro que tem dupla cidadania, que tem uma cidadania italiana, portuguesa ou chilena, é que o E2 ele é um visto não imigrante. Então, para o seu filho que está envelhecendo, ele não oferece a vantagem que o EB5 oferece. Agora, importante, Renata, mas eu me qualifico para o EB2, mas meu filho está envelhecendo, o que que eu faço? Eu tenho que explicar aqui para vocês o que que é o Visa Bullet.
que é o número, o Departamento de Estado e o Departamento de Imigração publicam todos os meses a quantidade de vistos permanentes e quando é que você pode aplicar para eles. Seria como se você estivesse numa fila de pão. Você chega na padaria, pega a senha e espera. Você vai passar por duas filas. Uma fila quando você vai, quando é que você pode peticionar para ter o ajuste de status, para quando é que o visto vai estar disponível. E essa fila para o EB2 hoje, ela está atendendo as pessoas que protocolaram essa petição em novembro de 2023. Então tem um atraso. Para quem tem urgência, não dá para esperar. Agora eu vou explicar rapidamente com relação ao Golden Visa, porque é um assunto que todo mundo adora discutir. Presidente Trump, as novas medidas, todo dia é uma novidade. O que é importante a gente saber sobre o Golden Visa? Que é um projeto hoje, um programa que não existe. É, o governo, semana passada, publicou que em poucas semanas eles vão colocar já no ar, disponibilizar um website onde as pessoas vão poder se inscrever para o Golden Visa. Mas, Renato, o que é o Golden Visa? O Golden Visa não é o EB5. O Golden Visa é uma doação ao governo americano de 5 milhões de dólares, o que vai te garantir, em contrapartida, a isenção fiscal sobre os seus bens no mundo todo. Então, são projetos que provavelmente vão coexistir, porque, como eu disse lá atrás, o EB5 foi um projeto, quando reautorizado pelo Congresso americano, a gente sabe que ele contou com apoio bipartidário, que 59% dos republicanos votaram a favor da reautorização do projeto e 68% dos democratas. Então, os congressistas americanos entendem os benefícios que o EB5 traz para o país, que é uma injeção gigante de dinheiro na economia, são cerca de 45 bilhões pela vida total do projeto e mais de 820 mil empregos gerados. Além de ser um capital muito bem utilizado para projetos de infraestrutura, hotéis, resorts e também construção residencial. Então, eles são projetos que vão coexistir. Eu vou finalizar, Fernando, e passar para o Fernando, e gostaria de relembrar para vocês que vocês tiverem dúvidas, entrem em contato e que o acompanhamento que a gente faz é individual e personalizado. Então, eu vou repassar agora para o Fernando, que vai explicar para a gente um pouquinho do papel do Regional Center. Obrigado, doutora Renata. Foi bem esclarecedor e realmente tem muitos detalhes e cada processo é um processo, né? Cada família tem suas peculiaridades, cada source of funds, né, que é a declaração de como aqueles 800 mil dólares foram obtidos, é personalizado, então é bem importante discutir como advogada antes de tomar qualquer passo, de fazer qualquer aporte em qualquer projeto, né? E também o que que é importante quando você está considerando o EB5 do ponto de vista de escolha de projeto, né? Então, no EB5 a figura, né, o tipo de empresa que ajuda os imigrantes a fazerem esse aporte em projetos que são autorizados ou aceites, né, pelo USCIS, que é o Departamento de Imigração, essas empresas são chamadas centros regionais. Então, a Golden Gate Global é um centro regional. E o importante para uma família que vai escolher um projeto é investigar o histórico desse centro regional, né? Há quantos anos ele está no mercado? Quantos projetos ele já colocou à disposição de pessoas que querem começar o EB5, né? Qual o capital que já foi levantado durante a vigência desse centro regional? Desse capital que foi levantado, quanto já foi devolvido, né? A devolução do valor demora, né? Porque são obras grandes que demoram muito tempo, eu vou entrar em mais detalhes, mas um percentual daquele valor já tem que ter sido devolvido. Então é importante sempre perguntar para um centro regional se né, quanto eles já devolveram, quanto eles arrecadaram e quanto eles devolveram. Tá? Então, esses são alguns dos indicadores de sucesso de um centro regional e daqui a pouco eu vou mostrar mais alguns. E tá, escolheu um centro regional, fez a sua análise, e aí, dentro daquele centro regional, pode ser que aquele centro regional tenha mais do que um projeto ativo, né, aberto para participantes ao mesmo tempo, né? Então, vai depender muito do nível de conhecimento e de conforto da família, tanto do ponto de vista
de análise financeira daquele projeto, como do ponto de vista de análise migratória, né? Porque existem dois riscos aqui. Um é o risco daquele valor não ser devolvido no final, né, quando foi prometida a devolução daquele valor para a família, e o outro é o risco imigratório, que é aquele projeto não conseguiu gerar o mínimo de 10 empregos, como a doutora Renata falou, né, nos 2 primeiros anos do aporte desse valor nos Estados Unidos, tá? Então tem esses dois riscos, e como a doutora Renata falou, pelas leis, pelas regras do EB5, esse valor tem que ser aplicado at risk, né, a risco. Então, nenhum centro regional pode prometer que aquele valor vai com certeza ser devolvido, dar nenhuma garantia, falar que daqui a 4 anos você vai estar recebendo um apartamento em troca daqueles US$ 800 mil que foram investidos. Isso não é um processo regular. Tá? Então é bem importante investigar o histórico do centro regional e ver se no passado já houve alguma negativa do USCIS com relação a algum projeto que aquele centro regional submeteu para o USCIS, se houve algum default, né, alguma falha no projeto, seja de não terminar de fazer a construção, ou de não conseguir gerar os empregos, ou de não devolver o dinheiro. Então, esse histórico é super importante. Bom, analisando projetos em detalhe, o que a pessoa tem que investigar sobre cada projeto? É o que eles chamam de due diligence, né? Então, é uma análise minuciosa dos detalhes daquele projeto. Bom, a primeira é a experiência da incorporadora, né? O que eles chamam de developer nos Estados Unidos. Essa incorporadora que vai estar fazendo essa obra, geralmente são projetos de construção civil, com raras exceções, e a gente, na Golden Gate Global, a gente foca em projetos de construção civil porque é a experiência da empresa e a especialidade da empresa. Bom, então a incorporadora e a construtora que vão estar executando esse projeto, elas já fizeram alguma coisa, né, nos Estados Unidos, levaram até o fim esses projetos, o projeto foi entregue, né, se fizeram, por exemplo, construção de um prédio de apartamentos, os apartamentos foram entregues, foram vendidos, as pessoas estão morando nos apartamentos, é bom fazer essa análise, tá? Qual que é a participação de capital da incorporadora no projeto? Então, a gente vai ver um exemplo de um que eles chamam de capital stack, né, que é a estrutura de capital, né, do que está sendo levantado para esse projeto ser financiado. Então, tem dinheiro da própria incorporadora nesse projeto, né? Isso é importante ver porque é o que os americanos chamam de skin in the game. Então, a própria incorporadora ela está colocando dinheiro do próprio bolso, né, nesse projeto. Isso é um bom sinal de que ela acredita no projeto e que ela própria não vai querer perder dinheiro e vai querer levar o projeto até o final, né? A outra, qual que é a posição desse empréstimo que a família está fazendo para a construtora através de um projeto de centro regional na estrutura de capital, né? Então, no EB5, esse aporte ele pode ser feito de duas formas, né? Através do que eles chamam de equity, ou seja, uma participação societária naquele projeto. Esse é um pouco mais arriscado, esse tipo de estrutura. E a outra estrutura é um loan, né? É um empréstimo. Então, o aplicante, né, o peticionário de EB5, quando ele faz esse aporte em um projeto, ele vai estar basicamente emprestando esse valor para a construtora através do centro regional. Tá? Então, esse empréstimo, caso haja algum problema, alguma falência da incorporadora, por exemplo, quem que vai receber esse dinheiro de volta primeiro? Quem está em primeiro lugar na estrutura de capital, quem está em segundo, quem está em terceiro, lógico que vai ser quem está em primeiro. E como eles chamam isso nos Estados Unidos? Eles chamam de senior loan, né? Então é um financiamento sênior. Então caso dê algum problema, vão ser os primeiros a receberem o dinheiro de volta e depois é o mezanino, né? O mezzanine loan, que são os segundos na estrutura de capital a receber o valor em caso de alguma falência. Se não houver falência, então o centro regional deve retornar o valor dentro do prazo de maturidade daquele empréstimo, que varia de projeto para projeto, tá? Até mesmo dentro do mesmo centro regional. Garantia. O investimento tem algum colateral para garantir, então não é uma garantia do centro regional garantindo que sim, esse projeto, o dinheiro vai ser devolvido. Sim, geraremos os 10 empregos, né? Não. Qual que é a garantia do ponto de vista de ter um colateral, né? De ter desculpa, de ter um ativo por trás daquele projeto que depois,
se preciso, que possa ser vendido para devolver o valor para os investidores. Então, isso é bem importante investigar também. E qual que é o caminho para o reembolso, né? Então, daqui a 4 ou 5 anos, quando aquele empréstimo maturar, como que aquela incorporadora ou aquela empresa que está tomando o empréstimo, como que ela vai devolver esse valor? Ela tem o plano de vender aquele edifício de apartamentos de aluguel que ela está construindo, ou ela tem o plano de refinanciar a dívida, ou ela está fazendo um loteamento, né, e ela vai pagar essa dívida com o valor dos lotes, né, com parte do valor dos lotes que ela está vendendo, né? Então, esses são alguns exemplos de caminhos para a construtora conseguir reembolsar esse empréstimo. E por último, o que é importante, né, no processo imigratório é a geração de empregos, né? Então, o USCIS, como um dos passos que a doutora Renata demonstrou naquela timeline, naquele cronograma, mas no final do processo ele vai pedir a documentação que comprova que aqueles US$ 800.000, durante dos 2 primeiros anos do aporte daqueles US$ 800.000 na obra, se pelo menos 10 empregos foram gerados, né? Esse é o objetivo final do EB5, é gerar empregos para cidadãos americanos. Então, eles levam isso muito a sério, essa comprovação final da criação de empregos. Bom, como eu disse, a Golden Gate Global é um centro regional, né? Então, um centro regional é uma empresa que tem a única função de criar projetos entre as incorporadoras e construtoras e o investidor e estruturar isso de uma forma que seja aceita pelo USCIS. Nem toda construção nos Estados Unidos qualifica como um projeto EB5, né? Tem vários critérios, então é esse trabalho que a Golden Gate Global faz, não só de compliance com as regras do EB5, mas também de análise financeira para ver se aquele projeto é um projeto sólido, se ele vai ser um bom business plan, um bom plano de negócio por parte da incorporadora e se ela tem um bom potencial de chegar até o final e realmente devolver aquele valor e entregar a criação dos empregos necessários. Bom, então eu falei que é importante analisar o histórico do centro regional, né? No caso da Golden Gate Global, que é uma firma que já existe aí há pouco mais de 13 anos, nós já tivemos 17 projetos, tá? Então a gente tem 2 projetos ativos no momento, 15 são projetos já fechados. O que que significa isso? Cada projeto ele tem um número limite de participantes, tá? Então, um projeto, nós vamos ver esses 2 projetos que a gente tem números bem diferentes de quantos participantes, né? Quantas cotas tem. E chegando no limite daquelas cotas, aquele projeto não pode mais receber aporte de cliente de B5. Tá? Então, isso é importante ter em mente. Mas os centros regionais, geralmente, eles têm uma esteira de projetos, né? Terminando, geralmente, eles têm 1 ou 2 projetos, um projeto fechando, ou seja, completando o número de investidores, um outro projeto em seguida já vai estar aberto ou vai abrir em breve para os aplicantes de DB5. Então, pode ser que você conversa com o centro regional, você está no começo da sua pesquisa, o centro regional pode te apresentar um projeto e daqui a 6 meses, um ano, quando você decidiu é, né, fazer o aporte e entrar com a petição no USCIS, sua documentação já está toda pronta, pode ser que aquele projeto já tenha fechado. Então você tem que fazer uma pesquisa novamente sobre os projetos vigentes naquele momento, tá? No caso da Golden Gate Global, nós nesses 13 anos já levantamos mais de US$ 800 milhões e desses US$ 800 milhões já devolvemos mais de US$ 250 milhões para investidores EB5, tá? Então isso é um valor bem alto, é super importante os centros regionais terem isso na homepage do website, porque isso é o valor que realmente importa do ponto de vista financeiro para os clientes, tá? E do ponto de vista imigratório, o que que importa para os nossos clientes? É a taxa de aprovação daquele projeto pelo USCIS, né, pelo Departamento de Imigração. No nosso caso, desses 17 projetos, todos os 17 foram aprovados pelo USCIS, porque a gente faz uma submissão antes da gente poder ter participantes naquele projeto, a gente tem que submeter o projeto para o USCIS
antes de poder ter participantes. E o ISS faz essa análise, geralmente demora aí entre 4 e 12 meses para eles analisarem se aquele projeto se enquadra nas regras do EB5, tá? Então a gente tem 100% de aprovação até agora dos nossos projetos. Já tivemos aí mais de 1.600 famílias começando o seu EB5 conosco e mais de 1.000 delas já estão nos Estados Unidos com os seus green cards temporários, né? Ou green cards condicionais, que é o termo do USCIS. Bom, então a Golden Gate Global ela foi fundada, né, há mais de 13 anos atrás pelo Stephen Kay e pelo Willie Brown Jr. Eles são os executivos, né, de mais tempo na empresa. Eles também têm o Mark Jorgensen como co-CEO. Ele vai tomar as rédeas da empresa quando o Stephen Kay se aposentar. Então, no momento, a gente tem esses dois CEOs com muita experiência, tanto no campo jurídico como no campo de business, né, de procurar bons projetos, não só na Califórnia, mas também em outras partes dos Estados Unidos. O Jeff DeSico e o Abhinav Lohia, eles são outros especialistas, outros executivos especialistas em duas áreas diferentes. O Jeff, ele é o nosso Chief Operating Officer e ele tem muita experiência em Wall Street, então ele conhece muito bem da parte financeira e regulatória de produtos de investimento. Já o Abhinav Lohia, ele é também um advogado, trabalhou muitos anos como advogado de imigração, como a doutora Renata, e há 3 anos ele se juntou à Golden Gate Global para trabalhar também nessa parte de projetos, tá? Então, e na parte de Business Development também, que é a equipe que eu pertenço. E uma coisa única da Golden Gate Global é que só um outro centro regional nos Estados Unidos também tem. A Golden Gate Global também tem dentro da sua umbrella, né, dentro da sua sombrinha, uma corretora de títulos e valores imobiliários, né, um broker-dealer. Então, se vocês forem no broker check da FINRA, que é tipo a CVM americana, vocês vão ver que a 3G Financial é uma empresa que pode ter produtos financeiros, então isso traz uma segurança extra em termos de qualidade e solidez dos nossos projetos do ponto de vista financeiro, ok? A equipe da Golden Gate Global, né, uma boa parte dela fica em São Francisco. Em São Francisco nós temos a equipe, uma boa parte da equipe de projetos, né, que recebe propostas de construtores e que procuram projetos sólidos para trazer para os nossos clientes. Tem também a equipe de Investor Relations, né, que é a relação com os investidores, a equipe que vai fazer segurar a mão dos investidores em cada passo do processo e sempre manda informações uma vez por trimestre para os participantes de cada projeto sobre a evolução daquele projeto. Então, eles fazem todo esse trabalho e ficam sempre à disposição tanto dos nossos clientes como também dos advogados para qualquer informação. Nós temos um escritório em Irvine, que fica perto de Los Angeles, um escritório em Chicago e um escritório em Nova York. Fora dos Estados Unidos, é a equipe de desenvolvimento de negócios como eu. Então, nós, além de São Paulo, no Brasil, nós temos também um escritório na África do Sul, em Dubai, na Índia, na China, na Coreia e também no Japão, tá? Então, nós temos uma capacidade aí de falar várias línguas entre as pessoas da nossa equipe. A Golden Gate Globe já recebeu vários prêmios, já foi mencionada e entrevistada em vários artigos. Se vocês quiserem ler alguns desses artigos, se não conseguirem achar, é só entrar em contato comigo, eu passo os links para vocês. E alguns exemplos, né, dos nossos 15 projetos anteriores aí, tem 3 exemplos aqui. Então, em Sacramento, que é a capital política do estado da Califórnia, nós temos esse projeto com o Sacramento Kings, que é um time de basquetebol da NBA. A gente levantou 150 milhões de dólares como é, parte do financiamento necessário para construir esse complexo que inclui essa arena de basquete. Em Brooklyn Basin, que é um bairro novo, que foi construído na cidade de Oakland, que fica perto de São Francisco, ali na San Francisco Bay Area, perto do Vale do Silício. É um bairro que foi construído do zero, onde haviam fábricas e depósitos, e ele se chama Brooklyn Basin. Nós tivemos 2 fases com essa construtora, com esse developer. E o nosso primeiro projeto fora da Califórnia, nós já tivemos
mais um outro depois desse, mas o primeiro foi em Seattle, que é a maior cidade do estado de Washington, no norte dos Estados Unidos, e nós construímos esse edifício de apartamento, desculpa, que se chama Emerald. Então, todos esses projetos já foram entregues e já estão completos, né? Como eu falei, eles não têm mais vagas para novos participantes. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura de capital típica que a gente geralmente gosta de ter quando a gente faz uma parceria com alguma construtora para levantar capital para eles. Bom, o, a fatia que a gente quer levantar de IB5, geralmente a gente tenta manter até no máximo um terço do valor do capital necessário para levantar aquela obra, tá? Então, geralmente a gente gosta de ter o senior loan, né, que é a forma de aplicação nesse, nesse projeto que nós temos nos nossos dois projetos que estão abertos no momento. A gente também gosta de ter uma boa participação da construtora, ou da incorporadora com capital próprio, né, que eles chamam de equity. Então, a gente gosta de ter aí pelo menos uns 20% de capital próprio da construtora. E também a gente gosta de ver quem são os outros players, né? Mas quem está investindo nesse projeto, né? Quem são os bancos ou bonds ou quais são as outras fontes de financiamento para esse projeto ser levado até o fim, tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os projetos que nós temos no momento. Os dois projetos que nós temos no momento são na Califórnia. Um é no Vale de Napa, o outro é no Vale de Sonoma. Esses dois vales são conhecidos mundialmente pela alta qualidade e quantidade também de produção de vinhos, tá? Então, são vales que são conhecidos mundialmente e tem muito turismo, além de negócios nesses vales por causa dos vinhos, né? Então, tem muitos hotéis, restaurantes famosos, estrelados, com estrelas Michelin. Tem muitas vinícolas que têm áreas de degustação e de visitação e de tours super interessantes. Então, é um destino é, bem requisitado por pessoas de fora da Califórnia, do mundo inteiro, mas também as pessoas que moram e trabalham no Vale do Silício e São Francisco, eles usam muito essa área como uma área de recreação, não só para tomar os seus vinhos e nos festivais que acontecem durante o verão, mas também muita gente tem a sua casa de campo nessa região. Tá? Então é uma área bem visada não só por turistas, mas também pessoas que querem trabalhar de casa fora de uma cidade grande ou terem uma casa de veraneio ou de fim de semana. Tá? Então é um destino de luxo, tem mais de 3 milhões de visitantes todos os anos, tem muita receita de turismo, né? Então, para vocês terem uma ideia, uma pesquisa foi feita antes desses projetos serem iniciados e um levantamento mostrou que uma noite, né, uma diária em um hotel de luxo em Napa ou Sonoma geralmente custa a partir de US$ 1.400 por noite. Então tem um grande é, gap, né, um grande vazio aí, uma oportunidade para mais hotéis serem construídos na região, né? E tem também uma demanda muito grande por moradias, né? Então, como uma boa parte desses vales eles já são tomados por parreirais, né, por plantações para suprir uvas para essas vinícolas. Então, a terra é muito rara de se achar para ser construída para residências, né? Então, tem uma demanda muito alta por isso também. Bom, então esses dois projetos que um está no Vale de Napa, o outro no Vale de Sonoma, um deles é considerado um projeto rural. Então a doutora Renata falou que essa nova categoria que foi criada em 2022 com o Reform and Integrity Act, né, essa reforma que foi feita pelo Congresso americano, eles quiseram incentivar o aporte de capital IB5 em áreas rurais. Então o que que eles criaram como incentivo não só para os centros regionais, mas também para as famílias que estão procurando um projeto. Eles criaram uma nova categoria que tem um processamento prioritário, tá? Então, essa é a categoria rural. E o que que é um projeto rural? É um projeto que acontece dentro de um limite, de um município que tem menos de 20 mil habitantes e alguns outros critérios, tá? Então, para um projeto rural, ele tem que ser classificado em vários critérios e um deles é o tamanho da cidade onde o projeto é localizado. Então, nós temos um projeto rural no momento.
Infelizmente, esse projeto ele está quase todo subscrito, ou seja, já quase todas as vagas já estão tomadas. Então, para as pessoas que não estão prontas para aplicar agora, esse projeto provavelmente já vai estar completo, né? Já vai estar cheio no momento que as pessoas que estão começando a pensar em EB5 estejam prontas, mas teremos outros projetos aí na nossa esteira para oferecer como projeto rural também. E também temos um projeto não rural. Tá? Então, esses dois projetos, o projeto rural é um projeto que tem um hotel e um condomínio, né? É um resort onde as pessoas podem comprar um lote e construir a sua própria casa, assim como é feito, né, com frequência aqui no Brasil. Ou elas podem, se não quiserem comprar uma casa, vai ter um hotel com cerca de 60 quartos para pessoas que só querem passar um fim de semana ou passar alguns dias e não querem ter um vínculo fixo naquele resort. Tá? Então é um projeto de muito grande porte, mas a gente já está com quase todas as vagas esgotadas. E temos um projeto não rural que fica na cidade de Healdsburg, que é uma cidade no Vale de Sonoma. E esse é um projeto urbano, né? Ele fica dentro do limite, de uma cidade com mais de 20 mil habitantes. Então, ele não se beneficia desse processamento prioritário. Mas, como a doutora Renata falou, para famílias que já estão nos Estados Unidos, é, o ajuste de status vale tanto para projeto rural como para projeto não rural, tá? Então, para uma família que está nos Estados Unidos, é, como o ajuste de status vai provavelmente ser aprovado antes mesmo é, de uma adjudicação, né, de uma aprovação do I-526, que é o primeiro formulário do processo EB5 para projeto rural ou para projeto rural. Então, para quem está nos Estados Unidos, não faz muita diferença, tá? Bom, o que que é, entrando naqueles critérios, naqueles bullets que a gente conversou, o que que é importante ver? Esse projeto, ele se encaixa numa Target Employment Area, uma área de alvo de desemprego, né? Então, se ele se encaixar, ele é um projeto no valor menor de US$ 800 mil. Se ele não se encaixar nesse critério, então é um projeto de US$ 1,050 mil. Nesses dois casos, esses dois projetos se encaixam em áreas de desemprego acima da média americana, então ele se encaixa como um valor de 800 mil. Descendo aqui do lado esquerdo, esse loan, né, esse aporte que vai ser feito, a partir do momento que o valor é colocado na obra e começa a contar os 2 anos para depois a obra conseguir documentar a geração de empregos para esse cliente, no projeto rural, esse valor ele vai ficar emprestado, né, para a empreiteira por 2 ou 3 ou 4 anos. O que que significa isso? Está no contrato que o valor pode ficar retido pela construtora até 4 anos. São projetos de grande porte. Geralmente, construtoras precisam de um prazo maior para ter o retorno e poderem fazer a devolução desse valor, né? Mas a construtora tem uma opção, se ela já quiser, se ela já puder e quiser devolver esse valor antecipadamente, ela pode devolver depois de 2 anos. Nunca antes de 2 anos, porque o dinheiro precisa ficar aplicado por 2 anos para essa documentação ser produzida para comprovar a geração de empregos, né? Então, no projeto rural que a gente tem no momento, é de 2 a 4 anos que esse valor fica aportado, e no projeto não rural, né, vamos chamar de projeto urbano, é de 3 a 5 anos. Tá? Então pode ser que a construtora devolva daqui a 3, ou daqui a 4, ou daqui a 5 anos. Então essa é a maturidade do empréstimo. São maturidades relativamente curtas. Existem projetos no mercado que às vezes levam 7 anos para devolução do dinheiro. Tá? Então isso é importante olhar. É, o Wi-Fi to 6E, que é aquele primeiro passo, né, que é onde a família comprova a fonte dos recursos. Tem alguma garantia de reembolso caso naquele primeiro passo haja uma negativa? Isso é muito raro, mas pode acontecer, né? Então, se acontecer daquela documentação, seja de imigração da família ou de comprovação da fonte dos recursos, for negada, mesmo depois de alguma apelação da advogada, então a gente tem a garantia de devolver esse valor para a família não ter que ficar esperando aí 4 ou 5 anos até o final do projeto, tá ok? No nosso projeto rural, ele se encaixa naquele que ele chama de set aside, né, nesse processamento prioritário, e o projeto não rural é um projeto de alto desemprego, ele se encaixa no valor de US$ 800 mil, mas não se encaixa
numa área rural, então ele não tem o processamento prioritário, né? E a doutora Renata compartilhou mais cedo as timelines, sobre o tempo de processamento de cada um. Esses dois empréstimos, no caso, são empréstimos sênior, né? Então, eles estão ali no topo da fila no caso de alguma falência da incorporadora e ela ter que ser acionada judicialmente para devolver esse valor. Então, nesses dois casos, quem vai receber dinheiro primeiro são os investidores, né? Do EB5. Tá? Nos nossos aí 13 anos de vida, nós nunca tivemos um projeto que não foi até o final. Nunca tivemos que acionar na justiça a construtora para devolver o valor e sempre os valores chegando na época que o cliente pode receber esse valor, ele recebeu o valor integral e no prazo, tá? Então a gente nunca teve nenhum problema nesse sentido de precisar acionar essa cláusula, tá? É, Aqui no meio embaixo, a gente permite investimento parcial, né? Então, esse investimento ele pode ser feito em duas fases, mas o restante tem que ser investido em até 6 meses. Por quê? Porque já houveram casos de pessoas que aplicaram em projetos rurais entre os nossos clientes e em 5 meses eles já terem recebido a aprovação do Green Card condicional, tá? Então, se o valor ainda não tiver todo aportado no projeto e a pessoa recebeu uma aprovação desse green card condicional, ela pode ter um problema e atrasar o processo dela, porque ela ainda não aportou todos os US$ 800.000. Então, pode ser feito um aporte parcial para começar o processo, etc., começar a contar o timing daquela família, mas em até no máximo 6 meses o restante do valor tem que ser aportado. Tá? Outra coisa que é super importante, que é o mais importante do ponto de vista do USIS, é a geração de empregos, né? Então, aquele projeto vai conseguir gerar pelo menos 10 empregos. Nas nossas projeções, antes que a gente aceite um projeto de uma construtora, a gente faz um estudo muito detalhado para ver com aqueles US$ 800.000 quantos empregos diretos e indiretos aquele valor vai conseguir gerar por 2 anos naquela construção específica, naquela região, né? Então, no nosso projeto rural, a gente tem uma estimativa aí de que 80% a mais de empregos vão ser gerados, ou seja, o mínimo é 10, a gente provavelmente vai conseguir gerar 18 empregos para aquele projeto rural. Para o projeto não rural, provavelmente a gente vai conseguir gerar 17 empregos por participante. Tá? A previsão de conclusão da obra no projeto rural é um projeto extenso em área rural, não explorada, é uma fazenda, então ele é um projeto mais demorado. A construção que está começando agora vai até final de 2027. Já no projeto urbano, o projeto já está bem mais acelerado, é um hotel numa área urbana, então um pouco mais fácil de ser acelerado, e ele vai terminar agora. No final do ano de 2025, esse hotel vai começar a ser operado já no começo do ano que vem, né? E no projeto rural, a gente já gerou até agora 556, até agora digo, até o último trimestre de auditoria de uma empresa terceirizada, uma consultoria que a gente contrata uma vez a cada 3 meses para fazer o levantamento do número de empregos gerados. Então, no projeto rural já geramos 556 empregos e no projeto urbano já geramos 688, né? Então, no projeto urbano são 60 vagas, ou seja, a gente tem que gerar 600 empregos, né? 10 empregos por família. E já geramos 688, então já atingimos 100% aí, e o restante dos empregos vão continuar sendo gerados até a conclusão dessa obra e o começo da operação do hotel, tá? Bom, essas são as questões mais importantes que a gente quis trazer para vocês do ponto de vista de imigração, de opções, né, de vistos e do EB5 em particular, né? A doutora Renata está com o contato dela aqui, ela fica à disposição para você entrar em contato, seja pelo WhatsApp, esse QR Code do lado dela também vai levar direto ao WhatsApp da doutora Renata. Aqui também tem o e-mail dela, o website e o Instagram. Na Golden Gate Global vocês podem entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp, meu QR Code está aqui também, por e-mail ou ir direto no site da Golden Gate Global, o site em português é br, né, de Brasil, ponto 3gfund.com,
E nós temos um canal no YouTube onde nós temos muitos vídeos, alguns vídeos são pequenininhos, de 30 segundos, 1 minuto, falando sobre vários detalhes específicos do EB5. Alguns vídeos são em inglês, alguns são em português, alguns são em japonês, então a gente tem em várias línguas. E, inclusive, a gente tem vídeos bem recentes de dois advogados com muito histórico no EB5 falando, e outros vistos também, falando sobre a proposta do Gold Card, etc., e algumas outras mudanças recentes. Então, a gente sempre tem material ali bem atualizado sobre as mudanças nesse mundo de imigração. E agora a gente abre, então, para perguntas. A gente tem 5 minutos. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui no nosso chat. E eu e a doutora Renata estaremos à disposição. Tem uma pergunta aqui, a doutora Renata já tocou um pouco nessa pergunta, mas se você conseguir elaborar um pouco mais, qual que é a diferença do processo de aplicação para o EB5 entre uma pessoa que já está nos Estados Unidos e uma pessoa que ainda está fora dos Estados Unidos, no Brasil ou qualquer outro país, doutora Renata? Bom, a diferença, no caso da pessoa que está aqui nos Estados Unidos, ela vai ter um processo, de certa forma, facilitado, porque ela vai poder aplicar para o ajuste de status. Então, no momento em que ela faz a petição do EB5, demonstra o investimento, que o dinheiro está sendo aplicado, ela também consegue, ao mesmo tempo, peticionar para o ajuste de status, que é aquela mudança que eu expliquei do visto não imigrante para o visto imigrante, tá? Então, no momento que ela faz isso, ela também consegue pedir autorização de viagem e autorização de trabalho, sendo que a autorização de viagem ela demora a partir de 6 meses, mais ou menos, 6, 8 meses, e é de trabalho já com 3 meses, tem clientes recebendo, tá? Qual que é a diferença para a pessoa que está fora dos Estados Unidos? Muitos empresários, muitas pessoas, muitos clientes nossos, eles não têm pressa para se mudar para os Estados Unidos e preferem fazer o processo consular. Essa pessoa, ela tem uma empresa grande no Brasil, ela precisa se organizar, funcionários, estrutura, então ela opta pelo processo consular. Ela dá entrada na petição aqui nos Estados Unidos, apenas ao EB5, e aguarda no Brasil. Pode continuar indo e vindo com visto de turista, que ela tiver vindo fazer negócios, vindo a assistir a musicais ou participar do evento que for. Mas ela está lá no Brasil se organizando para a mudança para os Estados Unidos. E depois que essa petição ela é analisada, é, ela vai para o consulado, um pedido de entrevista, a pessoa marca a entrevista, faz a entrevista e recebe a autorização para entrar aqui nos Estados Unidos. Depois de mais ou menos 3 a 4 semanas, ela recebe o green card aqui dentro dos Estados Unidos quando ela entra. Mas para que fique claro, no momento que ela entra, o carimbo que ela recebe, o oficial sabe que ela está vindo receber o green card aqui nos Estados Unidos. Então, é um processo também fácil e mais tranquilo para a pessoa que não quer se mudar com pressa para os Estados Unidos. Fernando, você acha que está explicado? Acho que sim, acho que sim. Tá ótimo, doutor Renato, obrigado. E tem uma outra pergunta aqui que eu posso começar a responder, você pode continuar, que é Tá. de onde geralmente vêm os aplicantes de EB5, né? Bom, falando do público da Golden Gate Global, né? E também de estatísticas que a gente já viu do USCIS. Os grandes, vamos dizer, grupos de aplicantes de EB5 vêm de dois países, né? China, primeiro, e Índia, né? Tanto é que existe uma cota, um limite por país dentro dos 10 mil vistos que são alocados por IB5 todos os anos. E se um país chegar num certo limite, tem um certo delay, né? É o que a doutora Renata explicou falando sobre se aquele visto está current ou não current, né? E a data de prioridade para aquela pessoa. Bom, então, essas pessoas elas demoram um pouco mais do que aquele prazo que a doutora Renata mostrou. Então, aqueles prazos valem para todos os países, menos China e Índia, né? Então, se vocês verem alguma estatística na internet sobre prazos para IB5, é importante ver se eles estão falando de pessoas que nasceram na China e na Índia ou se é um prazo para que eles chamam de rest of the world, né? O resto do mundo, que aí não tem esses atrasos.
tá? Na América Latina, os três países que mais aplicam são Brasil, México e Colômbia, tá? São os maiores aplicantes. E, né, até mais do que esses três países da América Latina, tem outros países na Ásia também que tem muitos aplicantes, que são Coreia do Sul, é, Taiwan e Vietnã. Tá? Então, depois de China e Índia, esses são os países que têm mais aplicantes. Algo a complementar, doutora Renata? A restrição no Visa Boletim, no número de vistos para país, ela também se aplica aos mexicanos e aos filipinos, tá? Além dos chineses e dos indianos. Mas os brasileiros fazem parte desse grupo que normalmente não tem essa restrição no EB5 porque tem menos gente aplicando. O número Uhum. proporcionalmente também da China e da Índia é muito maior, né? Agora, Sim, existe sim. um crescimento que acontece ao passar dos anos. Em 2015, por exemplo, foram 34 brasileiros que aplicaram para o EB5. Em 2018, 388. Então, esses números tendem a crescer, porque os brasileiros entendem agora, com essas mudanças da reautorização do programa, que existe mais segurança jurídica para o investidor, né? Uhum. Certo. E a outra pergunta é qual que é o perfil típico de uma família que faz aplicação para o EB5, né? Dentro, né, dos nossos clientes, o que que eu vejo? Tem famílias, eu acho que o mais típico é família, né, um casal com filhos, crianças, né, que querem ir para os Estados Unidos e começar uma nova vida com as crianças indo para a escola e aprendendo inglês como se fossem, né, native speakers, né, falar inglês sem sotaque. Então, esse é o cenário mais comum. Tem o cenário de casais que já têm os filhos, já estão fora de casa e eles vendem a empresa aqui no Brasil ou vendem a fazenda e mudam para os Estados Unidos para abrir um negócio ou para aposentar, ou para ficar indo e vindo, né? Então, esse é um outro público. Outro público que é muito comum entre os nossos clientes da Ásia, mas está aumentando bastante também entre os clientes da América Latina, são pais que eles não querem mudar para os Estados Unidos, mas eles querem que um filho ou uma filha mude para os Estados Unidos para fazer faculdade nos Estados Unidos e continuar uma carreira nos Estados Unidos, né? Então eles já fazem aplicação para o EB5 para aquele filho ou para aquela filha, para quando ele chegar no momento de fazer um estágio, por exemplo, ou de fazer uma aplicação para um trabalho, ele já é considerado uma pessoa igual aos outros americanos, né? Então a empresa que vai contratá-lo não precisa ter nenhum esforço jurídico ou é, aplicar para um visto que pode ser negado ou não, né? Então abre o leque para um estudante que já tem o green card em mãos quando ele chega nesse ponto, né? E por último, tem os empreendedores, né? Pessoas que querem mudar para o Vale do Silício, ou para Nova York, ou para algum outro lugar, Austin, no Texas, que tem uma cena de empreendedorismo muito grande. Então, eles querem abrir empresas de tecnologia ou de outras coisas nos Estados Unidos e não querem passar por um processo muito incerto, de outros tipos de visto, né? Ou são muito jovens, não têm muita experiência de trabalho, então, eles fazem o EB5 para já ter esse green card e poder trabalhar na sua startup sem ter renda no começo e sem ter nenhum vínculo empregatício com ninguém, mas ter essa segurança de que vai poder ficar nos Estados Unidos o tempo que quiser e ter todos os benefícios que o green card traz, né? Bom, esses são os perfis que eu lembro. Você lembra de mais algum, doutor Renato? Eu acho que tem muita gente também que está aqui com E não consegue, depois de várias renovações, não consegue Hum, uma maneira de se regularizar ou de obter um green card. É um caminho que as pessoas seguem também. Muitos estudantes, muitos empresários, e eu acho que entre os estudantes, os empresários, e também pessoas em que vem uma parte da família, não é todo mundo da família que precisa aplicar e está na aplicação. Tem gente que quer ficar no Brasil, uhum, não pode abandonar os negócios, né? Então pode vir a esposa uhum, com os filhos. Cada caso é um caso e a gente sempre tem que sentar e conversar, porque existem possibilidades, eu acho que para todo mundo. uhum, certo. E uma outra pergunta relacionada é por que que você tem falado muito sobre pessoas que têm visto H1B aplicando para o EB5. Bom, dentro
que a gente vê entre os nossos clientes da Golden Gate Global são pessoas que já estão nos Estados Unidos, né? H-1B é um visto muito utilizado principalmente por pessoas que trabalham em empresas de tecnologia, nas big techs ou startups. Então, essas pessoas, elas, com o visto H-1B, elas correm o risco de, se elas forem demitidas, elas têm até 60 dias ou um processo bem mais complicado para conseguirem ficar nos Estados Unidos, mas se elas tiverem um green card, elas podem trabalhar para qualquer empresa, sem precisar né, da empresa patrocinar uma transferência de visto. Se elas tiverem o green card também, elas podem decidir, bom, agora eu fui demitido, então eu vou trabalhar como consultor, ou vou dar aula numa faculdade, ou vou voltar para a escola e fazer um MBA, né? Então tem muita gente que é, né, juntou os seus US$ 800.000 aí ao longo da vida de trabalho nos Estados Unidos com esse visto H-1B, que é um visto é, bastante usado, né, pelas empresas de tecnologia, e decide comprar o seu passe, vamos dizer assim, com o EB5. Como é que você vê esse cenário, doutor Renato? Eu acho que o número de H1B que vem muito são os indianos, né, e os chineses, porque tem toda Uhum, vez, tem certamente esse problema do limite de vistos que eles enfrentam, né? E eu uhum, acho que no final, Fernando, todo mundo quer ter liberdade de decidir a própria vida, né? Tá sempre dependendo de um empregador te financiar o visto, ou uma situação desse tipo é complicada. Então, como a gente explicou, é um visto que permite que a pessoa, tendo investimento e encontrando um regional center responsável que vai gerar esses 10 empregos, é um sistema bem claro de como conseguir o green card.